Senador Ângelo Coronel, uma honra muito grande participar desse debate tão importante, do tema mais importante do século XXI, e creio que de toda a história econômica brasileira, porque nós estamos tratando exatamente do nó do desenvolvimento brasileiro. Por que o Brasil não cresce e não prospera, como as demais nações cresceram, prosperaram e como os tigres asiáticos? Nós detectamos já há muitos anos que o sistema tributário é o maior inimigo da economia, das empresas, dos empregados, dos trabalhadores do nosso país. Ele é o pior do mundo. Em 190 países medidos, é o 184 pior do mundo. Então, isso derrubou a nossa média de país de competitividade. Somos o 125º pior competitividade do mundo. Problemas crônicos, voo de galinha, pobreza, miséria e rico. Somos o país mais rico do mundo, as melhores terras, o melhor clima do mundo, uma quantidade de água, de minérios, um povo trabalhador maravilhoso, superávit na balança comercial e não cresce. Algo de muito podre, né? Acontece no Brasil, de muito ruim. É o sistema tributário que acumula hoje o maior contencioso administrativo e judicial do mundo, com 7 trilhões e meio de contencioso, 75% do PIB. Aqui é o paraíso do contencioso tributário do mundo. Você indo na Lua procurar ouro para trazer para a Terra. 7 trilhões e meio, né? Imagina quanto que dá de honorários. Se der 10%, dá 750 bilhões. Se for 20%, dá 1,5 trilhão de honorários. Então, é preciso prestar atenção por que o Brasil permitiu acumular 45% do PIB de dívida ativa, o que deve às empresas e pessoas ao governo federal e estados e municípios, 4 trilhões e meio. Por que nós permitimos anualmente dar 600 bilhões por ano de incentivo fiscal para empresas? Porque quem é que paga o incentivo fiscal? O consumidor, que está dentro do produto. O incentivo, o imposto IVA, ICMS, ISS e PIS/COFINS, não é imposto de empresa, é imposto de produto, do bem e do serviço. E como é que nós permitimos que esse caos, que é o manicômio tributário, chegasse ao ponto de ter de 100 a 200 bilhões de custo burocrático para pagar esses impostos? E como é que permitimos que a economia brasileira, com tanta modernidade, tenha 25% da economia na informalidade, com um prejuízo de sonegação de 800 bilhões? A reforma tributária, o IVA, da base de consumo, porque a base de renda e patrimônio tem pouca coisa a mexer na Constituição. O que tem que mexer na Constituição é da base de consumo, eliminar os 5 piores impostos do mundo, o ISS, o ICMS, o IPI e o PIS/COFINS. São eles que provocaram todo esse caos, a guerra fiscal. Como é que pode o Brasil, em pleno século XXI, ter guerra fiscal entre os estados? Um estado tributa o outro em 12, outro em 7. Isso é um caos. Então o Brasil fez opção pelo atraso. E a oportunidade é ímpar na história do Brasil, esta. A Câmara se debruçou por 5 anos, o projeto não foi da noite para o dia. O que aconteceu no relatório final, que algumas mudanças, pequenas mudanças, foram feitas de última hora, mas o texto do IVA é o mesmo. Por que a Europa adotou o IVA, que vinha sendo pensado desde a década de 20 do século passado, e na década de 50 do século passado, os franceses, os ingleses, os alemães começaram a adotar o IVA, que é o único imposto que deu certo na base do consumo. Nenhum outro deu certo. Então o IVA, além do imposto, é uma regra de negócio, onde as empresas não se preocupam com o imposto, ele é cobrado por fora, aqui no Brasil é por dentro, e é cobrado o destino, aqui de origem. Então está tudo do lado contrário, né? O Brasil. O IVA, ele conserta tudo isso, e veio uma experiência de um empresário muito grande de Santa Catarina, Miguel Abuabi, me trouxe há 6, 7 anos atrás e falou: olha, por que vocês não fazem a cobrança eletrônica? Né? Esqueça a mercadoria circulando. Vocês têm o melhor sistema de nota fiscal eletrônica do mundo, e o melhor sistema bancário do mundo concilia os dois. Nota fiscal tem que casar com o pagamento da compra. Hoje não é feito, é descasado. E outra coisa, bem e serviço é uma coisa só.
Não existe divisão, não existe setor, a economia é una, porque o serviço está na zona rural, está na indústria, está no comércio, no próprio serviço. A TI é um item de custo de uma empresa, não é todo o custo, ele faz parte da composição do preço final do bem e serviço. Então o mercado de bem e serviço tem 100 mil itens. Se eu reduzir a alíquota de 10 mil, eu tenho que levantar de 90. Não tem almoço grátis. Então, e o Brasil não é a maior alíquota do mundo, vai ser, já é, 75% da arrecadação brasileira está na base de consumo e folha. Então, na primeira etapa, a gente conserta os 5 impostos, depois você pode eliminar o IOF, que é um imposto vagabundo, chupa-cabra, pode eliminar toda a folha patronal, contribuição, você pode eliminar ali o sistema S, passar tudo para o IVA, porque o IVA é a grande ferramenta tecnológica do século XXI. Nunca mais a empresa põe a mão no dinheiro do imposto, nem o contador, nem o governo federal e o Estado e município. Quando chegar o dinheiro na União, Estado e município, está líquido, está limpinho o dinheiro, já com todos os créditos liquidados, não fica nenhum estoque de crédito a concorrência volta e o Brasil vai voltar a crescer. Essa é a consideração. Setor A, B, C, não, todos fazem parte de uma mesma economia. Pense o global, o consumidor. Eu quero que o consumidor brasileiro continue pagando os 13% do PIB desses 5 impostos, 1 trilhão e 300. Nem mais, nem menos. Mas acabar com a guerra fiscal, né? Só desses 5 impostos custa 350 bilhões por ano. A inadimplência desses 5 impostos, 200 bilhões. O custo burocrático, 100 bilhões. Só desses 3 itens, nós podemos eliminar 500, 600 bilhões dos preços. Elimina, não fica na mão do consumidor esse dinheiro e o comércio vai fluir. Renda, consumo, esse é o arranjo liberal. Por incrível que pareça, o governo de esquerda está apoiando um projeto liberal capitalista. Porque a proposta é do Congresso, é nossa. Né? Ela tem o apoio do governo federal, estados, municípios, empresários. Está aqui os auditores. Todas as entidades auditoras estão em todas as palestras. Estão aqui. Da FENAFISCO, da FENAFIM, da FEBRAFISCO, de todas as entidades auditoras municipais, eles estão apoiando, mas querem um ajuste. Né? Eles querem que tenha um arranjo no Conselho Administrativo, que ele vire um comitê gestor. Só uma última informação. Esse caso do Mato Grosso, do artigo 19, aqui é 19 agora, né? Não é mais 20, tem a solução. O próprio texto hoje tem 10% do IDI que vai para o saldo de exportação industrial. Junta esse valor com o antigo valor da Lei Cantir, coloca um valor mais ou menos de 20 bilhões pelo saldo de exportação líquido. Os estados que são mais exportadores, eles recebem uma cota à parte desse fundo, e já tem esse fundo na texto constitucional. Então é só equalizar ele, eu ajudo na redação, inclusive já tinha ela feito, e não precisa cobrar imposto. Nós vamos ressarcir, agradecer esses estados que são altamente exportadores líquidos, mas não criam um novo imposto. Por enquanto é só. Obrigado.